E desde quando você escreve? O intuito, como eu te falei, não era de maneira alguma fazer disso um negócio. Era muito mais o prazer de escrever um livro, que era uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Faz um tempo já, na realidade desde do ensino médio, assim, um pouco fundamental, eu gostava de rabiscar, assim, sempre fui muito bem nas matérias. Então não é fácil, assim. Dizer que de um livro para o outro eu fui aprendendo cada vez mais como fazer um livro, né? O livro nasceu como uma forma de agradecer aqueles que me ajudaram com mensagens, com orações, com amizade, nesse período que eu fiquei em tratamento. Essa foi a ideia inicial do livro, era uma forma de contar para ele em forma de diário o que foi essa experiência. E acabou tomando corpo e ficando uma coisa mais elaborada, mais produzida. A ideia inicial era fazer, tipo, tirar a cópia xerox, espiral e dar para 23 amigos meus que eram do grupo que a gente tem desde a época de colégio e tal. O livro ele conta a história de um jovem, um adolescente, né, na realidade. Como todo adolescente, ele tem essa coisa de questionar muito o que acontece com ele, questionar muito a vida, os pais, a relação com os amigos, enfim. Ele tem essa personalidade de adolescente, né, no caso, com bastante dúvidas com relação à vida. E, então a história ela é uma visão muito intimista desse personagem, uma visão muito assim, pessoal dele, porque o livro é escrito em primeira pessoa na visão dele. Ele passa, na realidade ele foge de casa, como se fosse uma fugida, né, um escape na realidade, e ele vai passar um final de semana numa cidade desconhecida, uma cidade que ele não costuma visitar muito. E a história se desenvolve a partir daí, ele num lugar que ele não conhece, ele longe de tudo que ele tem como base da vida dele, ele passa a usar esse tempo para realmente se questionar. Tem umas filosofias meio baratas assim, com relação à idade dele, por ele não entender muito da vida e tal. Então é mesmo são alguns momentos de uma visão bastante introspectiva na vida dessa personagem que é um adolescente, né, no caso, com muitas dúvidas. Então a história ela não é assim muito importante, né, no caso, porque não acontece muita coisa. Acontece, na realidade, são os pensamentos dele que eles são expostos de maneira muito crua ali para a pessoa que está lendo. Esse livro é uma coletânea de contos inspirados em músicas da nova música brasileira, que eu convidei assim, pessoas que eu conheço que escrevem, que gostam de escrever, ou que queriam se aventurar nesse jeito assim, de escrever contos. E convidei ilustradores também, então cada conto é ilustrado. Cada conto é ilustrado e conta com uma música de base, né? E esse livro se chama Escuta Essa. Então, a ideia desse meu livro, ela surgiu na minha cabeça logo que eu terminei de ler O Apanhador no Campo de Centeia, do Salinger. Foi um livro que eu assim, gostei bastante, eu fiquei fascinado com o jeito que o Salinger conseguiu trazer pra gente a visão do Holden. Enfim, gostei bastante do livro, muito. E fiquei com essa ideia de fazer talvez uma coisa parecida, assim, de verificar se eu conseguiria escrever um pouco dessa forma, de ter essa coisa de trazer a primeira pessoa para o livro de uma forma muito forte, muito pesada, né? Muito da experiência pessoal e também muito da experiência das pessoas que eu conheço. Então, eu acho que nos meus 3 livros, os meus contos são mais ou menos baseados nisso, sabe? Em vida real transformada em conto. Eu comecei a escrever, foi pouco depois do começo desse ano. Faz uns... Na verdade, eu levei o processo de escrita, demorou o quê? Uns 3, 4 meses mais ou menos para escrever, e depois eu levei mais um tempo para revisar e tal. Então foi mais ou menos isso. E para mim foi muito bom essa experiência, muito boa essa experiência, porque primeiro, eu escrevi esse livro durante o período que eu estava internado. Isso me tomou muito tempo
durante a internação. Eu não gosto, por exemplo, de televisão. Então, para passar o dia sem... Eu fiquei 75 dias num quarto de hospital. Para você passar o dia, eu lia muito, etc. Mas o fato de eu estar escrevendo me tomava 3, 4 horas por dia, que era prazeroso, né? Eu mexo com diagramação, sempre gostei. E a primeira vez que eu fiz o meu primeiro livro, eu vi que esse meu hobby, né, poderia ser uma oportunidade para eu fazer uma coisa que eu gostava também. Eu decidi publicar o livro. Bom, na realidade foi depois que eu mostrei para alguns colegas da faculdade e elogiaram, disseram que estava muito bom, que talvez eu devesse mandar para algumas editoras, enfim, tentar, né? Não simplesmente deixar ele guardado no computador, que era onde ele estava. Eu não tinha pretensão de realmente tirar dali, eu só escrevi por escrever mesmo. Eu sempre tive essa ânsia de colocar no papel muito do que estava passando pela minha cabeça. Então eu tive esse feedback, né, esses conselhos, e mandei para uma editora. Foi em agosto, mais ou menos, em setembro, que foi esse envio. Ele demorou um mês para me responder. Me responderam mais ou menos no final de setembro, e aí demorou um mês para o livro ser um mês, um pouco mais. Saiu agora no começo de dezembro. Para lançar essa amiga que nós temos em comum, que é uma escritora que já lançou 2 livros aqui na região, ela é uma angolana. Eu conversei com ela, ela me indicou a editora, me indicou a revisora, e através deles que eu dei seguimento ao processo de lançamento do livro. Tive uma reunião com a editora, mostrei o projeto, eles gostaram. Daí eu trabalhei com a revisora, que foi recomendada por ela, mas também trabalha com essa mesma editora. Ela fez a revisão do livro, e também me indicaram uma assessora de imprensa só para dar uma ajuda na secção da divulgação. Então eu só entrei em contato com uma editora, a Multifoco do Rio de Janeiro, que eu dei uma olhada no site. Na realidade eu fiz uma pesquisa no Google sobre editoras que tinham mais assim, aceitação com autores iniciantes, né, que não tinha nada publicado. E essa era uma das editoras que mais apareciam assim, nas minhas pesquisas. Então, abri o site deles, eles realmente pareciam bastante receptivos, e encaminhei o original, né, como eles pediam por e-mail. E aí eles já me responderam aprovando, enfim, dizendo que estava aprovado, então eu não precisei fazer essa pesquisa por editoras. Então, na realidade, eu encaminhei só para realmente ter a resposta de se estava bom ou não para ser publicado, tentar receber um feedback de um pessoal que trabalha com isso. Mas foi só essa editora que eu procurei. Eu ia trabalhar até com uma editora, mas eu fiz os cálculos e eu vi que por uma edição desse tipo, com uma menor tiragem, eu vi que sairia mais em conta se eu fizesse por conta própria, porque todos os processos que a editora vai lá e diz, a gente vai colocar na gráfica, a gente vai colocar seu livro para venda online, tudo isso a gente consegue fazer sozinho. Tem que fuçar um pouco, mas a gente consegue. Mas eu acho que todo mundo tem essa vontade de se arriscar e fazer um livro, e fazer uma coisa legal. Não tem como. É só correr atrás. O livro, bom, na realidade foi depois que eu mostrei para alguns colegas da faculdade e elogiaram, disseram que estava muito bom. Talvez eu devesse mandar para algumas editoras, enfim, tentar, né? Não simplesmente deixar ele guardado no computador, que ele estava. Eu não tinha pretensão de realmente tirar dali, só escrevi por escrever mesmo, sempre por essa ânsia de colocar no papel, né? Do que estava passando pela minha cabeça. Mas aí a coisa começa a ganhar cor. E é interessante, né, o processo criativo, isso a Dulce, que essa escritora me falou, você tem que dar um basta. Se você não acabou, você não consegue terminar nunca o livro. Você sempre vem ideias novas, isso caberia no livro, acontecem coisas novas que você quer incluir. Então o processo de você falar, não, acaba aqui, é importante você ter uma marca, senão você não consegue acabar nunca.